Olá, pessoal. Aqui é o Vinícius, direto do Rio de Janeiro, e hoje eu tenho uma daquelas histórias que são tão bizarras que até parecem roteiro de filme de terror B. Mas eu juro que aconteceu comigo. Antes de mergulharmos nessa aventura noturna, se você ainda não é inscrito no canal, aperta logo esse botão de inscrever e ativa o sininho para não perder as histórias que vão fazer você repensar até as suas escolhas de lanche da madrugada. Tudo começou depois do meu divórcio. Dizem que o amor é lindo, mas esquecem de te contar sobre os advogados. Depois de meses revirando papéis e discutindo quem ficaria com o liquidificador e quem seria amaldiçoado com o gato que sempre derruba tudo da estante, eu estava oficialmente livre. Livre para mergulhar na solteirice com a energia de um adolescente descobrindo loja de conveniência aberta 24 horas. Então, como qualquer bom millennial em crise de meia-idade, baixei o Tinder. O plano era simples: encontrar alguém para compartilhar umas risadas, uns bons drinks e, quem sabe, alguns momentos de arrependimento no dia seguinte. Mas sejamos sinceros, o Tinder é mais imprevisível que clima de primavera. Você desliza para a direita esperando o amor da sua vida e acaba com um monte de oi sumido ou pior, nudes não solicitados que te fazem questionar a humanidade. Depois de algumas semanas navegando nesse mar de perfis, entre um bot e outro tentando me vender bitcoins, apareceu a Lara. Não, ela não era uma bot. Era uma mulher real, que até usava pontuação corretamente nas mensagens. Raridade, meus amigos. Ela tinha aquele jeito engraçado de quem não leva a vida tão a sério, além de ser linda de viver, o que me fez desconfiar um pouco porque, vamos combinar, minha foto de perfil tinha mais filtro que estação de tratamento de água. Conversa vai, conversa vem, e a Lara, com sua espontaneidade cativante, sugeriu: que tal a gente se ver na Praia do Flamengo? A ideia de um encontro na praia à noite tinha seu charme, especialmente porque a Praia do Flamengo não é exatamente o ponto turístico que fica cheio de gente a qualquer hora. Era um lugar perfeito para um encontro discreto, ou para ser parte de uma cena de crime, dependendo do ponto de vista. Confesso que o convite foi tentador, e depois de reassistir alguns episódios de CSI Miami para pegar dicas de como não ser uma vítima de crime em um encontro do Tinder, decidi aceitar. Marquei no meu calendário encontro com possível alma gêmea ou participação especial em um episódio futuro do Dateline. O grande dia chegou e lá estava eu, escolhendo a roupa como quem se prepara para uma entrevista de emprego ou, quem sabe, um interrogatório policial. Optei por algo casual, mas com fácil acesso a todas as bolsas, sabe como é no caso de precisar fazer uma corrida surpresa pela minha vida. Chegando na praia, segui as instruções que a Lara tinha dado, que mais pareciam coordenadas para um tesouro pirata do que instruções para um encontro romântico. Siga a trilha entre as duas casas brancas. Depois vire à esquerda no coqueiro, que mais parece um ator de filme de Tim Burton. Você vai saber qual é. Cada passo que eu dava naquela areia sentia o peso da aventura e da adrenalina misturado com uma pitada de o que eu estou fazendo da minha vida. Mas, como bom aventureiro de Tinder que sou, segui em frente com a lanterna do celular iluminando o caminho e o coração esperançoso. Mas ainda com um pé atrás, porque né? Quem não tem? E foi assim, meus amigos, que comecei aquela noite estrelada, caminhando em direção ao desconhecido, pronto para encontrar a Lara. Ou seja lá o que estivesse me esperando naquela praia deserta. Chegando mais perto do ponto de encontro, a luz da minha lanterna do celular começou a piscar como se estivesse em uma rave desesperada por atenção. Eu deveria ter interpretado isso como um mau presságio, mas quem nunca ignorou umas bandeiras vermelhas na vida que atire o primeiro smartphone. Segui em frente porque, afinal, coragem e estupidez muitas vezes se confundem no dicionário da minha vida. Finalmente avistei uma figura deitada na areia. O mar batia suave na praia, e a brisa trazia um cheiro salgado que, misturado com meu perfume barato, quase formava uma fragrância digna de ser vendida em aeroporto. Lara, chamei, esperando algum sinal de vida ou pelo menos um aceno. Nada. Ela continuava lá, imóvel, olhando para as estrelas como quem tinha visto o preço das passagens aéreas na alta temporada. Me aproximei com a delicadeza de um rinoceronte em uma loja de cristais. Lara, sou eu,
O Vinícius, do Tinder, anunciei, como se ela pudesse ter confundido com o outro Vinícius do Tinder, que marcou no mesmo lugar e hora. Ela não se mexeu. Aliás, começava a aparecer menos um encontro romântico e mais uma cena excluída de A Bruxa de Blair. Sentando ao lado dela, mantive uma distância respeitosa, afinal, não queria ser aquele cara. Decidi que seria uma boa ideia começar com uma conversa leve. Nossa, que noite linda, né? Você vem sempre aqui? Perguntei, tentando ignorar o fato de que estava basicamente falando com alguém que parecia ter decidido fazer uma imitação de uma tábua de madeira. Como bom gentleman que sou, resolvi que talvez ela estivesse apenas tímida ou em um novo tipo de meditação zen que estava na moda. Lara, se você quiser, posso cantar uma música para quebrar o gelo. E foi quando eu estendi a mão para tocar o rosto dela, numa tentativa de parecer romântico, mas sem esperar o próximo evento. Minha mão tocou algo estranhamente frio e mole. Não era a sensação de uma pele viva, era algo errado. Eu tentei ignorar a primeira regra do cinema de horror, que é nunca tocar em algo que não parece certo. Mas lá estava eu, fazendo exatamente isso. O rosto não se moveu, não reagiu. E foi quando a verdadeira natureza da situação começou a amanhecer em mim como um sol de segunda-feira. Levantei a lanterna para uma inspeção mais próxima e o que vi me fez desejar ter ficado em casa vendo tutoriais de como dobrar lençóis com elástico. A cabeça de Lara, ou o que eu assumi ser de Lara, estava de fato decapitada. Não havia sangue, o que era um alívio porque definitivamente não combinei minha roupa para um evento desse tipo. Mas a forma como a cabeça estava posicionada era como se alguém tivesse feito uma montagem grotesca para assustar o próximo visitante da praia. No caso, eu. Naquele momento, a adrenalina começou a bater mais que DJ em festa eletrônica. O corpo ainda estava vestido, as mãos posicionadas estrategicamente na areia como se estivesse posando para uma sessão de fotos macabra. E então, como se o universo decidisse adicionar um pouco mais de terror à noite, o corpo começou a se mover. Então lá estava eu numa situação que misturava uma cena de crime com um teste de coragem de reality show. O corpo, que supostamente deveria estar morto, começou a se mover. E confesso que meu primeiro pensamento foi: será que eu acidentalmente entrei em uma filmagem de zumbi low budget e não me avisaram? Decidido a não ser o primeiro a morrer nesse possível filme de terror porque, vamos ser sinceros, o cara divertido nunca sobrevive. Comecei a recuar lentamente enquanto o corpo de Lara continuava sua sinistra dança de contorcionista. Ok, isso definitivamente não estava no meu perfil do Tinder, murmurei, tentando manter o bom humor apesar do medo. Mas vamos falar sério, quem espera que seu encontro acabe sendo uma aula prática de anatomia com um toque de necromancia? O corpo, ainda vestido com aquele vestido de verão que sugeria um piquenique e não um episódio de Arquivo X, parecia ter vida própria. E eu, no alto da minha sagacidade, ainda tentava processar se aquilo era uma pegadinha muito bem elaborada. As mãos dela, que até então estavam delicadamente colocadas ao lado do corpo, começaram a se mover. E não de um jeito normal, mas sim de uma maneira que faria qualquer contorcionista se sentir orgulhoso. Uma delas agarrou um punhado de areia e foi aí que percebi que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Talvez seja a hora de reconsiderar minhas opções de vida, pensei, considerando se um celibato monástico não seria mais seguro do que continuar no Tinder. Então tomei uma decisão que qualquer pessoa em sã consciência faria: correr. Mas antes que eu pudesse virar atleta olímpico, o corpo de Lara sentou-se abruptamente. Foi um movimento tão teatral que por um momento esperei que a cabeça decapitada começasse a aplaudir. Contudo, a realidade era outra, e o que vi foi ainda mais bizarro. A figura, agora sentada, começou a se desenterrar da areia. Sim, meus amigos, porque o que seria de uma noite na praia sem um pouco de arqueologia macabra? À medida que a areia caía, ficava claro que não era Lara quem estava ali, mas sim outra pessoa usando suas roupas. Alguém que havia planejado isso tudo, talvez esperando por um Vinícius qualquer para assustar ou, sei lá, sacrificar em nome de alguma entidade esquecida. A verdadeira Lara, ou pelo menos a cabeça que eu acreditava ser dela, estava ali ao lado, servindo de decoração macabra para um encontro que definitivamente não ia terminar com um
Quero te ver de novo. Com a luz da minha lanterna tremendo nas mãos, iluminei o rosto da pessoa que emergia da areia, esperando ver um monstro ou algo do tipo. O rosto que me encarou não era monstruoso, mas estava coberto de areia, dando-lhe uma aparência grotesca e fantasmagórica. Os olhos, os olhos. Eles brilhavam com uma mistura de loucura e satisfação que faria qualquer vilão de novela tremer. Boa noite, Vinícius, disse a figura com uma voz que tentava ser sedutora, mas que saía mais para assustadora. Eu, que não sou bobo nem nada, finalmente decidi que era hora de colocar minhas habilidades de corrida para testar. Desculpa, mas você definitivamente não é meu tipo. Gritei por cima do ombro enquanto corria, deixando para trás o encontro mais bizarro da minha vida. Lá estava eu, Vinícius, o mais novo candidato à vítima em um episódio descartado de Arquivo X, correndo pela areia com a elegância de um pinguim em uma pista de patinação. O vento contra meu rosto, o coração batendo como se estivesse tentando escapar do meu peito. E claro, uma leve crise existencial me fazendo questionar todas as minhas escolhas de vida até aquele momento. Por que eu não fiquei em casa assistindo documentários sobre a reprodução das amebas? Questionava-me, enquanto o som dos meus próprios passos se misturava ao barulho das ondas quebrando. Fugir de um encontro do Tinder não estava exatamente na minha lista de atividades físicas preferidas, mas definitivamente queimava calorias. Finalmente alcancei o fim da praia, tropeçando para o asfalto com a graça de um atleta olímpico após uma maratona de bebedeira. Olhei para trás esperando ver o psicopata vestido com as roupas de Lara em perseguição, mas, para minha surpresa, ele tinha desaparecido. Será que desisti tão fácil? Pensei, meio aliviado, meio insultado. Nem o maníaco queria continuar o encontro comigo. Mas a verdade é que a noite ainda reservava mais surpresas. Enquanto tentava recuperar o fôlego, percebi que estava completamente perdido. A escuridão envolvente e a falta de sinalização faziam com que cada parte daquela área parecesse igualmente ameaçadora. Minha única esperança era conseguir algum tipo de ajuda, algo que, considerando minha sorte naquela noite, parecia um objetivo bastante otimista. Decidi então que a melhor estratégia seria caminhar ao longo da estrada, na esperança vã de encontrar uma alma caridosa ou um serial killer com melhores modos. Não demorou muito para que os faróis de um carro cortassem a escuridão, iluminando minha figura patética acenando desesperadamente na beira da estrada. O carro parou com um rangido que sugeria que o veículo tinha mais histórias de terror para contar do que eu. A janela se abaixou lentamente, revelando uma senhora de aparência amigável, que poderia ser minha avó se minha avó tivesse o hábito de recolher estranhos na beira da estrada à noite. "Posso ajudar?" ela perguntou com uma voz que exalava uma mistura de preocupação e curiosidade. "Por favor", eu disse, tentando parecer menos como um fugitivo e mais como um sobrevivente de encontro ruim. "Acho que tive o pior encontro da minha vida e só preciso encontrar o caminho de volta para o meu carro." A senhora assentiu e abriu a porta do passageiro para mim. "Suba. Vamos encontrar esse seu carro." Entrar no carro de um estranho pode parecer uma decisão questionável, mas naquele momento, o conforto do banco do passageiro parecia um luxo comparado às areias infestadas de loucos da praia do Flamengo. Conversamos um pouco enquanto dirigíamos e eu comecei a relaxar, pensando que talvez a noite pudesse terminar sem mais incidentes. No entanto, enquanto observava as luzes da cidade passarem pela janela, notei algo no banco de trás que me fez gelar. Sobre o banco, descuidadamente jogado, estava um vestido vermelho. Exatamente igual ao que Lara estava usando. Meu coração, que finalmente tinha começado a desacelerar, retomou seu ritmo frenético. Virei-me lentamente, esperando encontrar o banco traseiro vazio, torcendo para que minha mente estivesse apenas pregando peças após o trauma. Mas não, lá estava ele. Ou ela, o psicopata da praia, deitado no banco traseiro, vestindo um sorriso que era tudo menos amigável. "Espero que você não se importe com mais um passageiro", disse a voz da minha salvadora, agora tingida com uma nota de malícia. E foi aí que eu soube, a corrida ainda não tinha acabado. E talvez, só talvez, eu devesse começar a considerar o celibato como um estilo de vida viável após tudo isso.
O psicopata da praia, ainda usando o vestido vermelho de Lara, que aliás não lhe caía nada bem, sorria para mim com um olhar que misturava loucura e uma clara falta de noção de moda. A senhora amigável, que até então eu estava pronto para adotar como minha nova avó, agora dirigia com uma calma que só poderia ser descrita como psicopaticamente serena. Então, Vinícius, você não parece muito feliz em ver seu encontro novamente, ela disse com um tom que tentava ser brincalhão, mas soava mais como Hannibal Lecter convidando alguém para jantar. Ah, sabe como é, normalmente prefiro que meus encontros tenham a cabeça no lugar certo. Respondi, tentando manter a leveza enquanto discretamente procurava algo no carro que pudesse ser usado como arma. Afinal, quem precisa de autoescola quando você está treinando para ser um ninja de filmes B? Percebendo que a situação estava mais para final de jogo de videogame sem direito a continues, comecei a elaborar um plano de fuga. Afinal, não é todo dia que você tem que escapar de uma dupla de malucos em movimento. Pelo menos, espero que não seja. Você sabe que não pode simplesmente sair do jogo assim, certo? Disse a mulher como se lesse meus pensamentos. Você foi escolhido, Vinícius, e este é um encontro que você não vai esquecer. Escolhido, desculpe, mas acho que vocês confundiram meu perfil. Eu sou mais do tipo que fica em casa assistindo séries, sabe? Nada de grandes aventuras, tentei argumentar, enquanto meu cérebro gritava por um milagre, ou pelo menos por um sinal de Wi-Fi para pedir ajuda. Foi então que as luzes da civilização começaram a aparecer, e com elas, a esperança de que eu poderia sobreviver àquela noite. O carro diminuiu a velocidade enquanto se aproximava de um semáforo, e eu sabia que aquela poderia ser minha chance. Com a destreza de um gato ou de um participante desesperado de reality show, abri a porta e rolei para fora do carro, ignorando completamente as leis de trânsito e a dignidade pessoal. Eu poderia ter ganho uma medalha olímpica por aquela saída dramática se houvesse uma categoria para fugas espetaculares. Lá estava eu, deitado na calçada, sentindo cada osso do meu corpo reclamar, mas agradecendo por estar vivo. O carro parou abruptamente e eu podia ouvir gritos vindos de dentro dele, mas não fiquei para ver o desenrolar. Corri como se o próprio diabo estivesse atrás de mim, o que, pensando bem, não era uma metáfora tão exagerada naquela hora. Depois de algumas voltas e mais corrida do que eu geralmente faço em um ano, encontrei um policial que, felizmente, acreditou na minha história louca o suficiente para chamar reforços. O carro foi encontrado algumas horas depois, abandonado, sem sinal da dupla sinistra. E assim termina a saga do meu encontro Tinder, que quase se tornou meu último. Depois dessa experiência, decidi que talvez seja a hora de reconsiderar como eu procuro por companhia. Talvez um clube do livro, ou até mesmo um convento. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para mais histórias de sobrevivência e, claro, comentar abaixo se vocês já passaram por algo tão insano quanto isso. Compartilhem o vídeo para que todos saibam. Às vezes é melhor ficar em casa assistindo a uma boa série do que tentar a sorte no Tinder. Até a próxima, pessoal, se houver uma próxima. E lembrem-se, cuidado com quem vocês dão swipe certo.